Oi galera, tudo bem? Eu estou aqui ao lado de Ana Luísa Azevedo, é a cineasta que tem mais de 30 anos de carreira, já ganhou um Emmy, já levou o cinema gaúcho para Cannes, e ela está aqui ao meu lado para falar sobre a carreira dela, para falar sobre a nova produção dela, para falar sobre Rasga Coração. E Ana, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra te entrevistar, porque tu é uma diretora que eu gosto muito. Rasga Coração está estreando semana que vem. E eu queria saber mais sobre o filme. Vocês tiveram. O roteiro é teu e vocês tiveram a ideia de transpor uma peça escrita nos anos 70 para os dias atuais. Como foi esse processo? Por que a escolha de Rasga Coração? Por que a escolha desse texto? Rasga Coração é das peças mais geniais jamais escrita no Brasil. O Duval Viana Filho é um grande dramaturgo, foi a última peça que ele escreveu. E que falava de um conflito entre pai e filho naquele momento, né? Em que o filho era um revolucionário dos anos 70 e o pai um integralista e tal. Quer dizer, o Manguari era isso, o conflito era com o filho dele e com o pai. O filho um hippie, ele um revolucionário dos anos 70 e o pai um integralista. E é tão incrível quando tu tem uma boa dramaturgia, como o Rasga Coração, que fica muito fácil trabalhar, né? Porque os diálogos estão ali, os diálogos estão prontos, é uma questão de transpor do palco para o cinema que, digamos, é quase a vida real, né? Então, criar as cenas e como que seriam esses personagens hoje. E a gente achava que os conflitos todos eram infelizmente, muito atuais, né? E ele é cada vez mais atual. A gente vai assistir e diz, meu Deus, como é que ele escreveu isso nos anos 70 e parece ser tanto um retrato do Brasil de hoje. A adaptação, ela foi, claro que às vezes, numa questão de linguagem, né, dentro dessa, o que é esse conflito de geração hoje, que é muito forte, muito contundente, mas outro, né? Então foi muito prazeroso trabalhar. E não vou dizer que seja fácil, mas quando tu parte de uma matéria-prima muito rica e muito boa, né, tu não tem que criar nada, só tem que adaptar. O texto ele se passa em três tempos na peça. Para o cinema, vocês adaptaram em dois. Por que essa escolha? Na verdade, ele tem também três tempos, né? Porque tem alguns momentos que ele se passa, mas é principalmente dois. Porque são os conflitos que mais nos interessavam, né? Então, que é desse pai, que é, aí no nosso caso, um cara que foi jovem nos anos 70, ele era um revolucionário, hoje é um funcionário público que continua com todos os seus ideais de esquerda, os ideais humanistas, né? E o filho que do Vianinha era um hippie na época, né? E que o pai por isso achava que ele não era um revolucionário e que hoje ele está preocupado com as questões da natureza também, né? Da questão da alimentação. Então por isso que ele é tudo muito atual, entendeu? Então esse era o maior conflito, porque quando tu tens seja um romance, uma peça, normalmente ela tem que ser, tu tem que ver qual é o teu eixo, né, e qual é a linha de narrativa, e aí enxugar algumas coisas. Como a geração atual, que vive um momento muito parecido com o que é retratado no filme, que o diálogo do filme ele continua sendo muito atual, como a geração de hoje pode se identificar e encarar o retrato do longa? O que a gente viveu no Brasil hoje, né? O que a gente está vivendo, assim, essa divisão do Brasil, essas eleições que foram isso que a gente está vendo aí, né? Uma democracia ameaçada, muitos direitos ameaçados. Esse momento em que o que estava se vivendo na década de 60, 70, né? Do que ele estava falando? Era de uma ditadura, de castrações de direitos, impedimentos
de manifestações políticas, difícil, a questões comportamentais. E a mesma coisa que a gente está, infelizmente, parece que voltando a viver hoje, né? Se a gente for olhar para o discurso do nosso agora eleito presidente que deu na Paulista, alguns dias antes das eleições, fico assim, meu Deus, o que vai ser deste mundo? O que nós vamos viver novamente? Né? Um cara que diz que quem quiser, todos os vadios de vermelho ou saiam do Brasil, ou senão vão morrer na prisão. Né? Então, isso era o que acontecia na ditadura. Então, nesse sentido, as coisas estão, assim, dá um certo medo de que elas estejam tão parecidas. Eu espero que não seja tão violento quanto foi na década de 70 e que não seja, né, que a gente consiga resistir e manter os direitos não só individuais como coletivos, que a gente consiga ter o direito de cátedra, tudo que pelo menos nos discursos nesse momento estão ameaçados, e não só nos discursos, né, em algumas ações. Aproveitando que tu falou sobre o assunto, como cineasta, como produtora, como é que tu enxerga daqui para frente, os próximos anos, as leis de incentivo à cultura e apoio ao nosso cinema? Olha, tudo isso, assim, estamos num momento muito incerto, né? Eu acho que o Brasil, ele teve grandes conquistas, a gente nunca teve tanto desenvolvimento na área cultural, não só no cinema, com um incentivo muito grande a culturas de cada canto do Brasil. Hoje se faz cinema em cada canto do Brasil, a cultura deixou de ser valorizada só a cultura que era feita no Rio e São Paulo, né, para ser uma cultura valorizada, assim, toda a diversidade de que tem o Brasil. Então, eu espero que isso se mantenha. Né? Eu espero que essas coisas, eu espero que quem esteja assumindo esse governo entenda que a preocupação em manter as atividades culturais não é só para quem trabalha com cinema ou com cultura, não é pelo trabalhador da cultura, mas é pelo que ela representa para todo mundo. E mais, hoje, assim, no mundo inteiro, uma das indústrias que mais cresce é a indústria criativa. Né? Então, hoje, assim, se tu for pensar em toda essa crise que o Brasil viveu, a área do audiovisual, por exemplo, foi uma área que continuou crescendo. E se ela continuou crescendo, ela aumentou na contribuição de impostos, né? Colaborou percentual grande para o PIB brasileiro. Então, isso é economia. Isso nós estamos falando de uma atividade econômica, né? Então, o que eu posso te dizer? Eu espero que quem assuma o governo e que esteja preocupado em desenvolver o Brasil e que a economia do Brasil volte a crescer, que olhe e que se dê conta disso também. Porque fazer, assim, acabar ou não incentivar o desenvolvimento da indústria criativa é ir na contramão do mundo. Né? Os Estados Unidos têm, assim, qual o percentual da indústria criativa na economia dos Estados Unidos é enorme, na França, na Alemanha, na Inglaterra, em todos os países que entendem dessa forma, né? Então, é uma das indústrias que mais se desenvolve. Enfim, vários países asiáticos estão investindo muito. A Islândia, quando começou a crise mundial, em vez deles criarem obras e eu não sei o que para não parar a economia, eles investiram muito na cultura. E aí começar o produto islandês, produto cultural islandês a ser exportado. Hoje se exporta filme brasileiro, né? Novelas brasileiras, séries brasileiras. Né? Os produtores brasileiros estão trabalhando com Netflix, com Amazon, com HBO, com o mundo inteiro. Então, eu só espero que isso continue. A gente precisa conversar, viu? Conversar o quê? Não vou mudar de ideia. Você quer ficar o quê? No meio dessa baderna? Manifestação não é baderna, pai. Protesto é um direito. Greve é um direito do trabalhador. Greve é coisa de vagabundo. Pelo menos eu me importo.
O Rasga Coração, ele tem apoio da Globo Filmes e do Canal Brasil. Ter o apoio de grandes produtoras e apoio como eles facilita a distribuição. O que o filme ganha com isso, tendo um apoio de canais importantes como eles? Cada filme tem que ser desenhado de uma forma, né? O Rasga Coração, ele tem um elenco grande, de muitas pessoas conhecidas e que trabalham na Globo. Isso já facilita para ter um apoio grande da Globo Filmes e que a gente consiga ter cross-mídias, né, várias coisas, e aí sim ganhar um espaço de distribuição. A distribuição de cinema, de filme na sala de cinema, ela está muito difícil. É cada vez menor. Agora, o audiovisual mudou muito. A distribuição nas salas de cinema, a sala de cinema, ela é apenas uma janela, a primeira janela. Por que ela continua sendo importante? Porque ela dá visibilidade. As pessoas sabem que o filme existe quando ele vai para a sala de cinema. É aí que sai matéria nos jornais, é aí que sai nas revistas, é aí que aparece, que se dá entrevista nos diversos programas de televisão. Então, as pessoas sabem que o filme existe. Muitas não vão na sala de cinema, eles vão esperar estar no Netflix ou que seja distribuído pela Globo ou que saia no Canal Brasil ou depois baixar para ver no computador ou no celular. Então isso a gente não tem controle. O que a gente tem que fazer é que as pessoas saibam da existência do filme, dar a maior visibilidade possível. E aí, para isso, sim, a Globo Filmes e com a sua rede, que é a própria Globo, né, e os canais da Globo, ajudam a dar visibilidade. Isso significa que uma baixa bilheteria, principalmente na primeira semana, não te incomoda tanto? Como tu vê essa baixa bilheteria e sobre as pessoas terem um pouco de receio com o filme brasileiro? O que acontece com o público brasileiro de não assistir um produto que é nosso? Você, como cineasta e gaúcha, principalmente, como tu vê essa rejeição do público? Eu não acho que as pessoas tenham tanta rejeição. Eu acho que as pessoas não saem de casa para ver esses filmes no cinema. Quando esses filmes estão passando nos canais a cabo ou na Globo, eles têm uma audiência muito boa. Na Globo tem eles fazem aquele, como é que é, festival de filmes brasileiros, excelente audiência. Né? Então o público brasileiro, assim, parte do público não paga ingresso para ir ver. Por quê? Primeiro, assim, tu sabe que o filme, que o Grande Circo Místico está disputando uma vaga para disputar o Oscar e que está em cartaz, que é do Cacá Diegues. Quem mais sabe? Quem mais sabe que o filme está em cartaz? Né? A gente sempre sofreu com o pouco investimento para a promoção dos filmes. Essa é a grande diferença, a nossa grande, assim, esse buraco enorme, essa diferença entre nós e os filmes americanos, que chegam com uma campanha tão grande que o jovem, que é o maior público do cinema ainda hoje, ele se sente na obrigação de ver esse filme, porque aí é uma questão de grupo, né? Assim, eu preciso ver, porque o meu colega já viu, eu não sei o quê, e vem toda aquela campanha. Então Star Wars não sei o quê, faz toda aquela corja, se prepara, vê todos os outros filmes, porque tem... como é que é construído isso? Isso tem uma campanha, né? Então é muito difícil da gente concorrer com isso. Agora, não tem dúvida que assim, a bilheteria do cinema é desestimulante. Ela é muito pequena e é um esforço muito grande. Eu acho que ainda vale a pena. Eu acho que vale a pena fazer filme brasileiro e tudo, e acho que ainda vale a pena botar no cinema, por isso que eu estou te dizendo, porque é um momento em que um número maior de pessoas fica sabendo que o filme existe. Se não souber aí, mais difícil ainda de saber. O Antes que o Mundo Acabe, que foi um filme que eu fiz para adolescente, ele é passado nas escolas
constantemente. Se a gente fosse pegar o público, né, se isso fosse contabilizado, o público do filme nas escolas, o filme certamente já estaria com, sei lá, 500 mil espectadores, entende? Só que esse público não é contabilizado. Qual é o filme que o público é contabilizado? O filme da sala de cinema. A gente acabou de falar do Antes que o Mundo Acabe, que foi um filme só teu, dirigido por ti, e tu tá com um novo projeto agora, que tu acabou de filmar, que tu acabou de me contar. O que tu pode adiantar sobre ele? Aos Olhos de Ernesto, eu filmei agora. É um filme, uma história original minha, que eu fiz o roteiro final junto com o Jorge. Antes o Vicente Moreno e o Miguel Franco tinham trabalhado comigo no início do projeto. E é uma história de um uruguaio que vive em Porto Alegre desde que, né, quando saiu do Uruguai na época da ditadura. Ele está velho, está ficando cego, é viúvo, o filho mora em São Paulo e ele está tendo que conviver com as limitações da velhice. E o filho querendo que ele vá embora para São Paulo, ele não quer ir embora para São Paulo, e aí, enfim, aí ele descobre várias coisas que a vida vale a pena ser vivida, inclusive a busca por um amor que estava lá meio esquecido. Então é um filme que fala um pouco disso, assim, né? Fala dessas... acho que fala da vida, assim, fala do quanto é importante tu viver o que... seja em que idade tu tiveres e enquanto tu puderes viver, né? Ele é eu acho que é uma ode à vida. Hoje no Brasil a gente tem um número muito mínimo de mulheres dirigindo filmes no país. Isso é um reflexo de mercado? Como é que tu encara isso? Tipo... Eu acho que o número de mulheres, né, na frente das câmeras, na frente da equipe, liderando uma equipe, ela é tão pequena quanto o número de mulheres liderando uma empresa, liderando uma não sei o quê, né? Acho que é um reflexo de mercado. E não é do mercado, da vida, da sociedade, de uma sociedade machista e tudo isso que a gente está ainda vivendo. Agora, assim como eu acho que a conquista das mulheres, né, em todos os espaços, ele está crescendo muito, acho que no cinema também. Hoje tem um número de mulheres, está aumentando muito o número de mulheres dirigindo tanto curta como longa, e mais, mulheres brancas, negras, índia, inclusive já tem uma diretora de origem indígena. Então, isso é que é bacana, né? A gente tem que pensar nessa conquista que a gente está alcançando, né? O ano passado, na Seleção Gaúcha, no Festival de Gramado, naquele programação de filmes gaúchos, a metade eram dirigidos por mulheres. Isso já é alguma coisa. Sim. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente já tem um número de produtoras mulheres muito grande. O Brasil é dos países que tem o maior número de produtoras mulheres, né? A indústria americana ela é completamente masculina, né? Tanto na questão da produção como direção. Acho que eles sofrem ainda mais do que a gente aqui. Nós temos muitas produtoras fortes, né? A Nora Goulart, minha sócia, a Sara Silveira, a Marisa Leão, a Mônica Schmidt, que foi uma grande produtora que já faleceu, e, enfim, milhares de produtoras, né? Que estão na batalha, estão aí. Agora tem nessa geração nova, tem a Jéssica Luz, tem a Mariana Miller, que eu estou olhando daqui, tem muitas produtoras fortes, né? E acho que diretoras também vindo, ainda mais timidamente, mas acho que vamos ter um grande número de companheiras mulheres. Tomara, e que seja cada vez mais. A Casa de Cinema normalmente replicava os filmes de vocês, os que não tinham distribuidora major, com próprias produções em DVD. Hoje, em tempo de streaming, alguns filmes não chegam a ver a mídia física. Isso é uma grande reclamação entre as pessoas que consomem mídia física.
Vocês continuam replicando os filmes de vocês? Tu ainda compra mídia física? Como é que tu encara esse mercado? Compro, eu sou das pessoas que compram, que fui na Espaço Vídeo antes de terminar e sair com pilhas de DVD. Então, mas realmente, eu e o Giba compramos bastante. Meus filhos, os nossos filhos já não compram mais, né? Acho que não compraram nenhum DVD, não sei se compraram alguma vez na vida. Em compensação, assistem tudo que é filme no computador, em tudo que é lugar. Mas esse é um grande problema. O que a gente faz a gente tem uma loja virtual, né? Então, quando as pessoas querem, a gente faz artesanalmente. O que não dá mais é para fazer aquele investimento, capa, caixa, não sei o que, é muito caro para manter, né? Para fazer isso. É um investimento completamente defasado, porque a gente tem a nossa loja virtual, ela foi assim caindo, diminuindo, é muito assim, o gráfico ele é assim, dos anos para cá, vai diminuindo. Para finalizar, eu queria que tu conversasse com os nossos colegas estudantes de cinema, a galera que acredita no cinema brasileiro, a galera que está querendo fazer cinema, porque tem bastante gente estudando, o que nós podemos esperar do futuro, o que podemos acreditar que o cinema vai nos trazer. Então assim, eu acho que há muito tempo, desde que o cinema surgiu, né, há cento e alguns anos, o fim do cinema era iminente. Sempre dizem, não, agora acabou o cinema. Quando veio o cinema sonoro, acabou o cinema. Quando veio o cinema colorido, o filme colorido, acabou o cinema. Quando veio a televisão, acabou o cinema. Quando surgiu o VHS, acabou o cinema. E o cinema nunca acabou. Porque o cinema é muito mais do que isso. Então, essa atividade, essa forma de expressão, ela vai se transformando, mas ela é cada vez mais presente no mundo. O audiovisual tem possibilidades, tem milhares de possibilidades. E elas vão mudando e vão crescendo. E quem domina essa linguagem, quem pesquisa essa linguagem, quem está a fim de trabalhar com essa linguagem, tem que descobrir o seu caminho. Mas tem um caminho, né? Tem vários caminhos. Qual é a grande dificuldade? É uma atividade que muda o tempo inteiro. A gente nunca consegue ter assim, uma fórmula, sabe? Como é que se lança um filme? Como é que se faz não sei o quê? Como é que tu produz? Cada hora é diferente, a cada mês é diferente. Então, se antes a gente fazia um filme que ficava não sei quantos meses em cartaz, depois de 6 meses saía, ou em VHS, ou em DVD, depois de 1 ano, de 2 anos, tanto saía, ou até mais, ia para a televisão, agora não. Agora é tudo quase que instantâneo. Então, e a gente está sempre descobrindo como fazer. Tem um lado ruim, porque a gente está sempre tendo que aprender, e tem um lado bom, a gente está sempre tendo que aprender. A gente não pode se acomodar nunca, né? Então, tu tem que estar sempre disposto a aprender, a trabalhar com quem está começando, e que sabe muito mais do que tu em algumas coisas, a ter humildade de não saber algumas coisas. Tecnologia muda toda hora. Eu era uma pessoa que editava, ilha de edição, não edito mais porque eu não consigo mais, nem conheço mais cada equipamento. Então hoje eu tenho que trabalhar com um garoto sempre muito mais jovem do que eu, porque sabe muito mais do que eu aquilo ali. Poderia aprender? Poderia, mas aí eu prefiro trabalhar com ele, que é muito mais esperto, muito mais rápido do que eu. E isso é bacana, porque isso mantém a gente, né, crescendo sempre, o tempo inteiro. Então eu acho que é isso, é buscar o caminho, buscar a turma, assim, e saber que esse cinema não se faz sozinho. Então qual eu acho que o grande risco hoje? Hoje as pessoas acham que porque ela pega um celular ou uma câmerazinha, né, uma câmera, uma Canon, uma 5D, ou não sei o que, ela tem uma imagem bacana, pega esse microfonezinho, tem um som bacana, no computador dele mesmo ele edita, ele acha que pode fazer um filme sozinho. Não pode. A grande coisa do cinema é que não existe gênio. Cada um, assim, a limitação de cada um é superado pelo talento do outro. Então é burrice trabalhar sozinho. É muito burro.
Porque tu está deixando por exemplo, se tu é um grande diretor, tu é um ótimo dificilmente tu vai ser um grande montador. E é muito difícil montar os seus próprios filmes porque tu tem apego às tuas coisas. Então pega quem é o teu amigo que sabe o que tu pensa, vocês pensam mais ou menos parecido e que é um bom montador. Dá para ele montar. Ele vai montar melhor do que tu. Ele vai chegar e dizer, cara, essa cena tá ruim, tira fora. E tu, mas aquela cena foi tão difícil, mas tira fora. O filme vai ficar melhor se tu tirar fora. A mesma coisa escrever o roteiro. Não pensem que não precisa escrever o roteiro. Não pensem que não precisa escrever diálogo. Tem que escrever. Mesmo que depois o ator vai criar algumas coisas, vai mudar, não tem problema. Mas na hora de escrever, tu vai te dar conta que tu tem ou não tem a história. Se aquela coisa de pegar, como é barato, pega e vai gravando, convida os teus amigos que são atores e vai gravar e vai depois que vai. Tem um filme genial sobre isso, ou 2. Os outros são péssimos. Ficam umas barrigas, então as pessoas acham que são gênios e pode fazer sozinho e posso fazer. Não, quanto mais tempo tu ficar pensando sobre o filme, melhor ele vai ficar. Quanto mais tu conseguir amadurecer a história, dar para alguém ler, para que aponte realmente os problemas, vai ficar melhor. Então, eu acho que é isso. O cinema dá muito trabalho, né? O audiovisual é trabalhoso e a gente não pode ter medo de não saber e de ter trabalho. Muito bom, com certeza ouvir palavras da Ana como essa faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente aprender, como jovens cineastas que somos. Eu queria agradecer por ter aceitado participar dessa entrevista, por falar do filme, por nos receber tão carinhosamente. Muito obrigado, desejo muito sucesso nos novos projetos, a gente vai estar sempre acompanhando, mesmo de verdade. Foi sensacional estar aqui contigo, de verdade. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Quem não conhece o trabalho da Ana ainda, dá um Google, é muito fácil de achar os filmes dela, tem DVD, tem nos streaming, vai estar nos cinemas. Então não deixa de conhecer nossos cineastas, de buscar o nosso cinema, porque isso é muito importante para o nosso crescimento e também para a nossa cultura, tá bom? Obrigadão, gente, valeu!